em todo o Brasil, um convite à reflexão. Qual é o papel do parlamento brasileiro diante de tantas interferências e atropelos para a nossa função, que é legislar? Pela descriminalização do porte para consumo pessoal. De novo. E chega a ser surreal isso que os ministros do STF querem fazer com nós, o povo brasileiro. Vocês acreditam que o ministro Barroso resolveu colocar em pauta de novo a descriminalização das drogas? E olha que os senadores já disseram que não querem entrar nessa pauta e não vão aprovar. Mas ele vem dobrando a aposta. Pela descriminalização do porte para consumo pessoal. De novo. Droga ilegal é uma coisa ruim. Eu eduquei os meus filhos numa cultura de não consumirem drogas e acho que as famílias devem educar os seus filhos nessa cultura. Dito isso, a guerra às drogas, como praticada em diferentes partes do mundo, não deu certo. Nós temos que repensar este assunto. Seja quem pense pela criminalização, pela repressão, seja quem pense pela legalização, é preciso sentar numa mesa e debater o que não está dando certo. A única coisa que eu asseguro que não funciona é a política que se tem adotado no Brasil largamente de prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades de drogas. Por que isso não serve? Porque geralmente são meninos primários, de bons antecedentes, mas são pequenos traficantes. E que, tragicamente, nesse país, em comunidades dominadas pelo tráfico, não tiveram outras opções. É ou não é surreal ouvir isso de um ministro do STF, do presidente do STF? Pois bem, mas o senador Jorge Seife vai subir o tom, rasgar o verbo e ficar revoltado com esta notícia. E também vai detonar o que está acontecendo. E tem o nécio, tem o ignorante, no popular, burro, que não aprende de jeito nenhum, nem com o erro dos outros, nem com seus próprios erros. Veja, essa questão de droga não funcionou em lugar nenhum do mundo, senhor presidente. Nenhum lugar, nenhum dos países que liberaram drogas, nós estamos falando aqui de América do Norte, nós estamos falando aqui de Uruguai, nós estamos falando aqui dos Países Baixos, nós estamos falando aqui de tantos outros que estão experimentando degradação social. Eles estão experimentando aumento de criminalidade, eles estão experimentando aumento na demanda de serviços e não tem conta para fazer dos problemas que a liberação de drogas trouxe para esses países. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, marcou para o dia 6 de março o retorno do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A Corte vai decidir se as penas previstas para quem porta drogas para esse fim, que já são brandas, devem ser consideradas inconstitucionais. Os ministros também irão definir qual a quantidade de maconha deve distinguir o tráfico do porte. O julgamento, que foi retomado no ano passado, depois de quase 8 anos de intervalo, já conta com 5 votos favoráveis e apenas um contrário à descriminalização da maconha. Em agosto, a análise foi suspensa depois de o ministro André Mendonça pedir vista do processo. No final do ano, ele devolveu a ação para retorno do julgamento. Já votaram a favor da liberação da droga os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. No Uruguai, de 2015 a 2017, cuidando das minhas embarcações de pesca. Eu vi com meus próprios olhos a degradação, e vou ler aqui alguns dados para vocês. E quero fazer aqui um apelo para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, nós estamos hoje vivendo uma crise, senador Girão, uma crise identitária entre os poderes. Porque, veja, o parlamento é para legislar, mas o Supremo está se intrometendo.
O Ministério da Saúde, semana passada, quis também legislar, liberando o aborto de crianças formadas dentro do ventre da mãe, na nossa cara. Isso aqui eu quero até fazer um apelo, um pedido, levar esse plenário do Senado à reflexão, os senadores e senadoras, e aqueles que estão nos dando audiência em todo o Brasil, um convite à reflexão. Qual é o papel do parlamento brasileiro diante de tantas interferências e atropelos para a nossa função, que é legislar? O senhor comentou aqui, senador Girão, que essa casa já legislou 2 vezes, em governos diferentes, presidente Bolsonaro e do atual presidente, sobre legalização de droga, e o parlamento disse um sonoro não. Mas eu quero fazer uma correção, uma adição à sua fala. Foram 5 vezes na República. 5 vezes esse parlamento já disse não às drogas. E, mais ainda, que o ministro Gilmar Mendes ouça o Ministério Público, que pediu pelo arquivamento da ação, pela rejeição da ação. Isso não é papel do Supremo Tribunal Federal, da nossa Justiça, está legislando em nosso lugar. E a ministra da Morte, do atual desgoverno, não é ministra da Saúde, é ministra da Morte, porque é uma ministra que aprova, fala de liberação de droga, fala de injetar componentes nas crianças a partir de 14 anos, para mudança de sexo, hormonização a partir de 14 anos, e que quer liberar aborto até a véspera do nascimento, não é ministra da Saúde, é ministra da Morte. Então esse pessoal precisa respeitar 220 milhões de brasileiros que nos escolheram para serem seus representantes, para fazermos essas decisões por ele. O senhor está aqui porque o Ceará lhe escolheu, para o senhor ser voz do Ceará. Eu estou aqui por Santa Catarina, o presidente Stevenson está pelo Rio Grande do Norte. Então, qual é o papel desse parlamento se não legislar e dizer sim ou não? Aí, algumas entrevistas que eu já vi de ministro Supremo dizendo, o parlamento tem que legislar sobre isso. Quando o parlamento resolve não legislar sobre algo, é uma resposta não. Será que é difícil de entender que assuntos polêmicos, que agridem o Ocidente, as bases ocidentais, ofende as bases judaico-cristãs a qual a nossa nação foi criada, embasada e a maioria, será que é difícil entender e respeitar o parlamento? Se não, se continuar dessa forma, nessa escalada de desrespeito, de atropelo, nós precisamos seriamente discutir o papel do parlamento. Porque se do lado direito do Congresso Nacional legisla, do lado esquerdo do Congresso Nacional legisla, então a nossa função se torna muito cara para o contribuinte brasileiro, sem a efetiva eficácia. Senador Girão, olha o que diz o Relatório Mundial sobre Drogas de 2022 das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que foi lançado no dia 27 de junho de 2022. Diz o seguinte: de acordo com o relatório, cerca de 284 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020, 26% a mais do que 10 anos antes, que vários países ainda não tinham feito a liberação, a flexibilização, a aprovação, a legalização de drogas. E pergunto outra coisa para o senhor, senador Girão. Qual é o maior problema hoje do Brasil? E já vou lhe responder. Estive agora em missão com o governador Jorginho Melo, em Portugal e nos Emirados Árabes Unidos, promovendo o estado de Santa Catarina, convidando grupos investidores para participarem de licitação. Nós precisamos de estrada, nós precisamos de aeroporto, nós precisamos de ferrovia, nós precisamos de tudo. Então, convidamos esse pessoal para, além de conhecer as belezas de Santa Catarina, também participarem de licitações, programa PPP, público-privado, etc. E aí, quando nós falamos das belezas de Santa Catarina, as pessoas falam, eu tenho medo de ir no Brasil, violência, morte de turista,
roubo de turista, assalto de turista, mala que some. A violência ele expulsa o turista daqui. Verdade. Ele afasta o turista por medo. Qual é a maior fonte de patrocínio, senador Girão, do crime organizado? Qual é a maior fonte de patrocínio? São as drogas, senador Girão. Senador Girão, de onde serão importadas essas drogas ou fabricadas essas drogas? Se o nosso sistema único de saúde hoje, em diversas partes do Brasil, já está colapsado, não tem Novalgina, não tem gás, não tem luva, não tem Verdade. agulha, não tem nada para cuidar do paciente, imagina os transtornos psíquicos, problema de intoxicação, trânsito, morte, acidente, briga, confusão, roubo, que naturalmente, com o aumento de consumo de droga, aumenta em conjunto. Nós não temos sistema, primeiro que nós não temos como vender. Eles querem aprovar um negócio que nós não temos como vender. Nós então, o Supremo Tribunal Federal será que vai chegar à conclusão, vai legalizar a profissão de traficante no Brasil, senador Girão? Fica a pergunta, e vocês, o que acharam dessa declaração fortíssima do senador Jorge Seife e desta fala do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF? É ou não é surreal? Deixa aqui nos comentários, também deixe nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté, e vocês? Eu quero saber. Também peço para você compartilhar muito esse vídeo, curtir, comentar. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.